Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, o Tom Salvador, com seu canal de informações para que você fique cada dia mais informado, não é? Como se não bastasse, o Lula, além dessa flop 30 aí que está sendo uma vergonha, um verdadeiro fiasco para o governo Lula, para o PT e para o Brasil, está sendo uma vergonha brasileira, não é? Com tudo que está acontecendo nessa flop 30, a mais desorganizada da história das COPs que houveram, foi essa do Lula no Belém, no Pará. Aí o Lula resolve abandonar a COP lá no meio da flop, né? Resolveu abandonar a COP lá no meio desse evento que ele está promovendo aí na COP 30 para embarcar para a Colômbia, para a defesa do Nicolás Maduro e da Venezuela. Pois é, o Lula participa da cúpula esvaziada entre União Europeia e CELAC na Colômbia. Aliado do petista, o anfitrião Gustavo Petro enfrenta isolamento diplomático depois de sanções dos Estados Unidos. Pois é, independente do Nicolás Maduro, o Petro agora é o maior desafeto dos Estados Unidos, inclusive sancionado, com a lei Clinton lá, que é mais ou menos igual ou pior do que a lei Magnitsky. Aí o Petro está totalmente enrolado. O governo americano provavelmente vai punir o Brasil pelo alinhamento, né, com dois sancionados americanos, que é a Venezuela e a Colômbia, e o Lula diz que para aliviar as tensões entre Estados Unidos e Venezuela, ele embarcou para a Colômbia para se encontrar com Petro. Na cabeça de quem vai entrar que isso vai dar certo? Na cabeça de quem? Quem que vai achar que isso vai acabar bem para o Brasil, não é? O Brasil, em meio a taxações, as taxas altas que os Estados Unidos está cobrando das exportações brasileiras, né? E o Lula, ao invés de resolver o problema de uma forma diplomática entre Estados Unidos e Brasil, resolve ser a Gustavo Petro e ao Maduro, e sair em defesa do Maduro e da Venezuela. Tem alguma coisa, você acha que tem como isso acabar bem? Você acha que isso tem tudo para dar certo? Sem sombra de dúvidas, não, né? Os Estados Unidos não gostou nem um pouco dessa atitude do Lula, do Brasil. O Brasil hoje está se aprofundando numa crise econômica absurda. A partir do ano que vem vai ficar impossível governar no Brasil. Então se prepare você, porque a partir do ano que vem é o ano que o taxade mais vai trabalhar, taxando você, fazendo você pagar mais impostos, porque precisa bancar essas loucuras do Lula aí, né? Precisa bancar toda essa insanidade do Lula, e a partir do ano que vem, sem sombra de dúvidas, o taxade vai entrar em ação e nós vamos ter que pagar essa conta, até porque o cinto vai apertar ainda mais, né? Os Estados Unidos não vai deixar barato, e já falou, né, os Estados Unidos, o próprio Donald Trump, que não haverá eleições no Brasil sem a participação do Jair Bolsonaro. Sem a participação do Bolsonaro, os Estados Unidos não vai reconhecer o novo presidente do Brasil. Aí nós estamos caminhando, fazendo a mesma trajetória da Venezuela, de não termos, talvez no futuro, um presidente que seja reconhecido pelos Estados Unidos. Tem o problema no Brasil do narcoterrorismo, do terrorismo, do tráfico de drogas. Nós estamos seguindo o mesmo caminho aqui no Brasil. O governo Lula defendendo as facções, defendendo os narcoterroristas, e aí nós estamos seguindo o mesmo caminho da Venezuela. Aí, como se não bastasse, o Lula viaja para a Colômbia agora para se aliar a Gustavo Petro, né? Totalmente assumido, um apoiador de grupos narcoterroristas e de terroristas e do tráfico de drogas. Então a aliança, a ligação entre o Gustavo Petro e o Maduro é extremamente estrita, e sem sombra de dúvidas, eu tenho absoluta certeza que o Lula viajou para a Colômbia para se proteger,
porque o Gustavo Petro deve saber muito da vida do Lula, né? O que o Lula andou fazendo por aí, o que o Lula fez no verão passado, e o Maduro nem se fala. O Maduro é o maior pendrive hoje do narcoterrorismo, do crime organizado, do tráfico de drogas. E se os Estados Unidos capturaram o Maduro vivo, aí acabou para muita gente. Mas essa relação estreita entre o Lula, o Petro e o Maduro é muito suspeita e estranha mesmo. Agora eu estou falando isso, você achando isso. Agora você imagina os Estados Unidos? Pois é. Antes da matéria, pessoal, por favor, eu peço a você que se inscrevam no canal, por favor, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Tem aí um QR Code na tela também que você pode ajudar o canal com qualquer quantia para formarmos uma corrente do bem, para que o ano que vem possamos tirar o Lula, o PT, deputados e senadores aí de esquerda, governadores de esquerda, principalmente no Nordeste, que estão destruindo, acabando com o Nordeste, entregando aos narcoterroristas e aos grupos terroristas. O Nordeste está dominado pelos grupos narcoterroristas e os grupos terroristas, não é? E ainda mais, o governo brasileiro não quer de jeito nenhum declarar, não é? Classificar, a palavra é essa, classificar Comando Vermelho, PCC, as facções brasileiras como grupos terroristas. Tá bom, pessoal? Então vamos deixar de conversa, vamos lá para a notícia. Lula participa da cúpula esvaziada entre União Europeia e CELAC na Colômbia. Aliado do petista, o anfitrião Gustavo Petro enfrenta isolamento diplomático depois de sanções dos Estados Unidos. O cara está sancionado e o Lula vai se aliar justamente a ele para tomar sanções também e quem sabe até embargos no Brasil, não é? O presidente, deixa eu dar uma linha para você dar uma lida aqui, certo? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou neste domingo para Santa Marta, na Colômbia, onde participou da reunião entre a comunidade de latino-americanos e caribenhos, o CELAC, e a União Europeia. O encontro, porém, está esvaziado em meio a tensões crescentes da região depois da mobilização militar dos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela em operações contra embarcações suspeitas de envolvimento com o narcotráfico. Agora que eu quero dizer a você, você acha o quê? Os Estados Unidos declarou o Nicolás Maduro como líder do cartel de Solis, né? De Los Solis, e sancionou Gustavo Petro pelo mesmo motivo, né? Envolvido com narcoterrorismo, com narcotráfico, e o Lula sai do Brasil para se aliar a esses dois. Qual será a interpretação dos Estados Unidos em relação a tudo isso? Veja o que disse o chanceler Mauro Vieira aí. Em primeiro lugar, a reunião da Venezuela é muito importante, a reunião da Colômbia é muito importante, ter uma reunião da CELAC com a União Europeia, um diálogo de duas regiões. O Brasil foi o inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante e se está trabalhando no formato pleno da reunião. Pode ser que haja mudanças daqui até lá, mas haverá então chefes de Estado da América Latina e chefes de Estado da União Europeia. Já estão aqui e estão chegando hoje aqui a Belém, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho da Europa e os demais chefes de Estado. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse, e é a posição da nossa política externa. Vocês viram aí a entrevista do Mauro Vieira na COP30, não é? E ficou muito claro a proximidade, a ligação, não é? E a proteção do Lula ao Gustavo Petro e também
ao Nicolás Maduro. O que é que será que esses três têm que eles não querem que seja descoberto? Pois é, sem sombra de dúvidas, todas essas embarcações que estão aí, essa força militar do Caribe, eles vieram para fazer a limpa, né? Vai ser a Venezuela, talvez Cuba depois, ou talvez a Colômbia, e o Brasil vai ficar na alça de mira dos Estados Unidos. Em breve talvez tenhamos também forças militares americanas na costa brasileira. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço a todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Tem aí o QR Code que você pode ajudar o canal a crescer, a fazer uma corrente do bem para que o ano de 2026, ano de eleições, consigamos colocar toda essa esquerda para correr e colocarmos o Brasil no rumo e no trilho uma outra vez, não é? Muitos anos, mais de 20 anos de atraso desse PT é lamentável. Então nós precisamos tirar esse PT, o Lula e esse governo daí a partir do ano que vem, tá bom? Muito obrigado, um bom dia para vocês, uma boa semana, fiquem com Deus, tchau, tchau.